Oi, eu sou a Ana, sou a fundadora do IPFEM, Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino, e tô aqui hoje para falar com você sobre a nossa pesquisa dos impactos emocionais, comportamentais e práticos da Covid-19 na vida das mulheres, que era para ser só na vida das mulheres, mas eu já vou contar o que vai acontecer a partir da próxima semana. E a gente já tem os resultados da primeira semana com 352 respostas válidas de 408. Então, veja bem, a gente queria fazer um grupo de controle de 50 mulheres para acompanhar inicialmente por 4 semanas todos esses impactos, principalmente da quarentena, na vida dessas mulheres. Bom, a coisa ficou muito maior do que a gente imaginava, a gente teve 408 respostas, dessas 408, 352 são válidas. O que é uma resposta válida? Uma resposta que vai até o final e que entrega tudo que precisa ser entregue naquele questionário. Teve gente que parou no meio do caminho, não completou, enfim. Os problemas, que foram muito poucos, a gente acabou resolvendo no percurso, mas por alguma razão a pessoa começou e não voltou, né? A gente recebeu alguns feedbacks de pessoas que não conseguiram terminar mesmo porque já na pesquisa tiveram alguns sentimentos mobilizados e não quiseram olhar muito para isso, e a gente super respeita, não tem problema nenhum. Toda pesquisa nossa é assim, a gente já sabe, né? Então a própria pesquisa já é uma ferramenta de insight, já é uma ferramenta que te leva para novos lugares de consciência, que é o poder da pergunta. A gente não montou um instituto de pesquisa à toa, né? A gente montou um instituto de pesquisa porque a gente acredita no poder da pergunta. Então, tudo começou assim. Nós tínhamos um calendário super bonitinho e daí tudo isso começou a acontecer e como fundamentalmente curiosas, a gente quis investigar o que estava acontecendo na vida das mulheres, porque a gente começou a ver muita solução aparecendo, mas a gente fica se perguntando de onde saem essas soluções, né? Então, assim, quem é que vai falar sobre isso? Quem é que vai sugerir alguma coisa? A partir do quê? É a partir de um grupo? É a partir de um olhar? É a partir de uma bolha? Será que todo mundo pode aproveitar a quarentena para estudar, por exemplo? Será que todo mundo consegue fazer home office direito em casa? Tem estrutura? Tem mesa? Tem cadeira? Tem cômodo para isso? Quantas pessoas vivem nessa casa, né? Então, entendendo um pouco que esses contextos podem ser muito diferentes, a gente teve a vontade de perguntar sobre esses impactos na vida das mulheres. Bom, então foi assim que tudo começou. A gente decidiu que a pesquisa ia ser feita por mais ou menos 4 semanas, que era a previsão inicial de quarentena. A gente tá falando de 15 dias atrás, né, de quase 3 semanas atrás. E aí nos reunimos, paramos tudo que a gente estava fazendo, nos reunimos para montar esse questionário. É um questionário que leva em média entre 11 e 14 minutos para ser respondido, ele não é muito longo, a ideia era essa mesmo. E nós queríamos fazer um grupo de controle com 50 mulheres. 50 mulheres era o nosso objetivo. 408 iniciaram a pesquisa e 352 de fato finalizaram e responderam, que são as respostas válidas que a gente considera. Dessas 48, 56 pessoas, 56 mulheres que não responderam, a gente recebeu feedbacks de muitas delas, né? Algumas tiveram problemas técnicos, poucas assim com o navegador e tudo, depois não quiseram voltar, acontece, a gente sabe disso, mas outras ficaram muito mobilizadas, né, com a pesquisa, assim, com a pergunta. E a gente sabe que as nossas pesquisas provocam isso mesmo. A gente não fundou um instituto de pesquisa à toa, né? A gente conhece o poder da pergunta, a gente gosta do poder da pergunta, porque perguntar tem muito efeito. Quando a gente pergunta, a gente demonstra que a gente está olhando para a pessoa, que a gente se interessa por ela e que o que ela tem para dizer é importante para a gente, né? E só isso por si só já mobiliza muita coisa. E aí a pergunta do jeito que ela é feita também vai encontrar algum lugar dentro de quem está respondendo. Teve gente que não quis continuar e tudo bem, e avisou a gente também, sem problema nenhum. Então a gente tem 352 respostas válidas. Veja bem, a gente está falando de ser 7 vezes maior, né? 7 vezes maior. Então, a gente queria começar super pequenininho. Imagina você ter
quase 400 mulheres respondendo e podendo fazer parte de um grupo de controle e dentro desse grupo dividir subgrupos. Então a gente teve a ideia de dividir pessoas da área da saúde, da linha de frente, para avaliar em algum momento se os impactos para essas pessoas são maiores e aonde eles são maiores. Você pode me ouvir falar isso e dizer, óbvio, né, que é maior. Bom, óbvio para quem, né? Óbvio para as coisas que a gente está vendo, e claro, está se expondo, etc. Mas na prática, com o número, né, com a declaração das pessoas, isso pra gente faz muita diferença. Entender na concretude mesmo esse tipo de movimento e como é que isso como é que é a organicidade disso, como é que isso se move ao longo do tempo. Essa foi uma condição que a Josi, que é uma das nossas diretoras técnicas, trouxe bastante, né? Ela bateu muito o pé de que a gente precisava ter leituras do tempo nesse período. E isso pra gente tá fazendo bastante sentido, principalmente agora que a gente tem os resultados da primeira semana. Então, eu tô aqui para dividir com vocês um pouco dos resultados e repassar os principais pontos do que a gente já levantou de achado e contar para vocês o que é que a gente vai acompanhar daqui por diante, tudo bem? Bom, eu vou fazer um resumo rápido, essa apresentação ela vai estar disponível no nosso site, no ipfim.com, no ipfim.com.br, né? Ela não é uma apresentação técnica profunda, ela é justamente uma apresentação simples, didática, para poder disponibilizar, com esses highlights que eu vou trazer aqui agora. Muito bem. Nosso período pesquisado, então, foi de 18 a 24/3, então a gente teve a ideia de fazer os períodos fazendo um corte na data oficial de quarentena dos estados de Rio de Janeiro e São Paulo, então que foi dia 25 oficialmente, né? Então, 24 para trás até 18 é o resultado da primeira semana, que é esse que a gente vai olhar aqui. Agora, nessa quarta-feira, tô gravando isso terça-noite, agora nessa quarta-feira a gente vai soltar o link da segunda semana, de 25 a 31 de março. Isso é importante, então na semana que termina hoje, a pessoa que vai responder vai olhar para essa semana imediatamente que passou, né, de quarta até terça-feira. Como eu falei, a gente teve 408 respostas, 352 válidas, com um nível de engajamento de 86%, o que tecnicamente é um nível bastante alto. Bom, aí tem várias boas notícias, assim. Abrangência do Brasil, 5 regiões, 10 estados, obviamente São Paulo compõe a maior parte da amostra, com 75,9%. E aí, eu achei muito curioso, e a gente estava discutindo isso, que a gente sentiu muita falta do Nordeste na amostra, né? A gente teve Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, a gente teve todo mundo, mas assim, o Nordeste, ele não apareceu nesse momento. Então, a gente quer encontrar a nossa amostra lá. E aí, outra coisa que chamou também bastante a atenção, de novo, uma abrangência global, 4 continentes, 10 países. Irlanda, França, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Alemanha, Canadá, Portugal, Malta. Então, uma abrangência também que começa a ser bem grande. Bom, dessa nossa amostra de 352 pessoas, 11,9% é composto de profissionais da saúde de São Paulo. Essa primeira semana a gente só pesquisou mulheres, a ideia era só pesquisar mulheres, e a gente começou a receber muitos pedidos de homens. Então, a partir desse coletor de agora, dessa quarta-feira, a partir dessa segunda semana, a gente também vai fazer uma pesquisa para os homens. É o mesmo coletor, a gente vai fazer a separação lá na declaração de gênero, homem cis e trans também, tá? Pra gente conseguir olhar e ter um pouco mais de base comparativa. Bom, a boa notícia também dessa pesquisa é que a gente, diferente da última pesquisa que a gente teve mulheres cis e uma pessoa não binária, inclusive que é uma das nossas diretoras, que não participa da montagem da pesquisa, então ela pode responder. A gente teve 2 mulheres trans e a gente ficou muito feliz com isso, de começar a chegar. Sexta-feira passada a gente teve um círculo de mulheres com a Laura Zonta falando sobre gênero, esse tal de gênero, contando a história dela, que foi incrível, foi muito bacana, e esse público tá começando a chegar e a gente tá começando a ficar muito feliz com isso, porque é um objetivo enxergar e ver e entender e contribuir depois
a partir de um lugar que seja realmente acolhedor, realmente interessado, realmente carinhoso, amoroso. Nada precisa separar a gente, é isso bastante que a gente acredita. Bom, aí vem as divisões demográficas, né? Então, ó, só para vocês verem aonde eu tô olhando, tem uma apresentação que tem... Deixa eu arrumar essa luz aqui. Tem uma apresentação que tem tudo bonitinho, tá vendo? Ó. Então, se a gente olhar... Deixa eu rearrumar a luz agora, né? Então, se a gente olhar, o nosso público, majoritariamente, ele tá de 29 a 42 anos. Isso já era esperado, é uma constante, tem uma boa representatividade de 43 a 49, tá bem equilibrado assim, mas se a gente pegar de 29 a 42 é o público principal. Aí vem algumas outras demarcações de demográfico, né? Então, 65,3% dessas mulheres não estão em nenhum processo terapêutico no momento, 34,6% iniciaram algum processo terapêutico antes do dia 18 de março, que é a data corte da primeira semana, e nenhuma iniciou o processo terapêutico depois de 18/3, entre 18 e 24/3. Por que esse dado ele é importante? Porque ao longo das semanas, se a gente começa a perceber que dentro desses grupos de controle existia uma migração desses 65,3 que não estavam em tratamento para quem começa a ter tratamento, pode ser um indicativo de que sim, a gente tem um movimento de aumento de necessidade de suporte terapêutico. E aí tem mais uns dados lá para frente que podem contar pra gente por quê, né? Bom, 38,3% das mulheres foram diagnosticadas com alguma enfermidade relacionada à saúde mental, do total. Dessas 38, 42,9% fazem uso de medicação. Dessas 42,9%, 59,6% já faz uso de antidepressivo. Então, esse é um número importante. A condição medicamentosa já tinha aparecido pra gente na pesquisa da relação da mulher com o dinheiro, que a gente fez em dezembro. Quase 65% das mulheres medicadas, ansiolítico, antidepressivo, emagrecedor e regulador de humor, né? Então isso é algo pra gente ficar de olho, mesmo assim. A condição medicamentosa nas mulheres nesse caso, e depois a gente vai conseguir olhar nos homens também. Bom, dessas 352, 61,9% não tem filhos em idade escolar e 38%, 38,1% tem filhos em idade escolar. Então, tem aí uma maior parte que não está tendo que lidar com o assunto filhos em idade escolar, por exemplo, né? E aí começam as perguntas. De forma geral, como é que você avalia o seu estado de saúde emocional, mental, no período mencionado no questionário? Olha só, a maioria, e aí a gente tá falando de maioria mesmo, né? Então a gente tá falando de quase 80%, 38,3% classificaram o estado mental como regular e 39,7% classificaram como boa. Então, entre regular e boa, ó, as barrinhas estão bem parecidas, ó. Deixa eu puxar aqui. As barrinhas estão bem parecidas, a gente vai disponibilizar depois. Entre regular e boa. Por que que isso é importante? Porque conforme o tempo passa... Esse foco aqui, melhorou. Porque conforme o tempo passa, a gente consegue perceber se essa avaliação sobre o estado de saúde emocional e mental, ela melhora ou ela piora. E aí a gente consegue correlacionar com outras coisas também. Considerando a última semana, quais dessas emoções você sentiu 3 ou mais vezes no período? Aí vem o top 5, né, que a gente chama. Ansiedade, medo, insegurança, angústia e dúvida. Sendo que ansiedade bateu lá em cima com 63,9% das respostas, né? 225 pessoas das 352 declararam ter sentido ansiedade nesse período pesquisado. Então, eu imagino que para quem esteja assistindo, isso ressoa também em algum lugar, ressoa em mim, enfim, ninguém tá muito fora disso, né? Considerando a última semana, qual foi a emoção mais presente? Aquela que mais apareceu mais vezes, ou foi mais forte, ou foi mais persistente para ir embora? Ansiedade também lá no topo. E aí, lá embaixo, como quinto, veio o medo.
E para o medo especificamente, para quem, né, marcava o medo, a gente abria uma segunda pergunta, né? O que é mais forte ou mais persistente quando se trata do medo relatado? E aí veio, claro, a maior parte a gente está falando, medo de ficar doente, né? Então, parece fazer bastante sentido. O medo de ficar doente respondeu por 40,63% das respostas. Próxima, o que você acha que tem sido fundamental para tentar manter a saúde mental e emocional? Nosso top 5 da primeira semana. Orações, conversa e encontros virtuais, companhia de familiares, atitude mental positiva, TV ou filmes. Também faz bastante sentido. Quero acompanhar aí se essas orações se mantêm ou não. Considerando a última semana, quais desses comportamentos você apresentou 3 ou mais vezes no período? Nosso top 5 da semana 1. Cuidado com os outros da família, né? Cuidar de alguém da família. Apreensão com o futuro. Cuidado comigo mesma. Impaciência e irritabilidade. Irritabilidade em quinto lugar, né? Apareceu o cuidado com os outros da família, claro, com 63,64%, apreensão com o futuro para mais da metade, 50,8%, o cuidado consigo mesmo daí baixa um pouco, olha, a gente cuida mais da família do que da gente, isso é importante de olhar, né, com 36,9%, impaciência 32,6%, irritabilidade 30,11%. Essa irritabilidade eu quero acompanhar também, porque tenho visto umas coisas. Bom, considerando a última semana, você se percebeu em discordância com ideias e comportamentos apresentados por outras pessoas? 79,2% disseram sim, eu estive em discordância com coisas que outras pessoas fizeram. Aí a gente perguntou, com o que você discordou? As pessoas fizeram o que para você, né, assim, discordar delas? Pessoas que foram indiferentes ou desrespeitaram as regras de isolamento, 56,6% do público discordou disso. Compras e estocagem de suprimentos com 46,5%, compartilhamento de notícias alarmantes ou pessimistas, 39,07%, compartilhamento de fake news, 36,5%, compartilhamento de piadas sobre a situação, 24,6%. Aí a gente quis saber assim, tá bom, você discordou, legal. Como é que você reagiu a quem pensava diferente de você, a quem agia diferente de você? Como é que foram as suas reações em relação a isso? E aí foi muito interessante, porque a gente separou as duas primeiras. Com orientação, para 32,10%, ignorando e não respondendo, para 28,13%. Né? Aí tinha com discussão, com autoridade, daí vinham outras possibilidades. Mas minimamente, ou as pessoas estão divididas, ou as pessoas estão ignorando e não respondendo, ou elas estão tentando orientar. Vamos ver se isso também se mantém, ou se os ânimos não ficam mais quentes ao longo das próximas semanas. Bom, considerando a última semana, quais dessas manifestações físicas você apresentou 3 ou mais vezes no período? Nosso top 5, dificuldade em se concentrar, dor de cabeça, cansaço, dor nas costas e insônia. Insônia em último. Tinha uma outra pergunta também, qual desses foi mais persistente, né? E a dificuldade de se concentrar veio em primeiro lugar. Também é importante da gente acompanhar para saber se algum outro sintoma físico não sobrepõe isso ao longo do tempo. Aí a gente perguntou, você fez uso de alguma medicação por conta dessas manifestações físicas, né, sentidas nos últimos dias? E aí, 73,01% respondeu que não fez nada, então o sim ficou com 26,9%. Vamos acompanhar também se esse sim aumenta ou diminui ao longo do tempo. Considerando a última semana, você sentiu alguma mudança no seu corpo? Sim, 41,4% respondeu que sim, e a gente perguntou que mudança sentiu. Então, dentro desses 41%, aumento de peso veio em primeiro lugar, aumento de dores e diminuição da disposição. Sobre esse aumento de peso, tem algumas conversas acontecendo na internet bem importantes, assim, pessoas muito bacanas falando sobre essa questão do corpo, de por que a gente está se preocupando em engordar para além da saúde, né, do ponto de vista estético. Então, acho que vale a pena, tem umas conversas bem legais acontecendo, mas sim, desde a primeira semana já tem gente sentindo que o corpo mudou.
Considerando a última semana, você precisou fazer alguma mudança significativa na sua rotina? Sim, adaptações para realizar home office para 42,05%. Sim, filhos afastados da escola para 34,3%. Sim, afastamento da diarista ou da pessoa, da empregada doméstica, né, ou do empregado doméstico que limpa, para 30,11%. Sim, pais ou familiares idosos em casa para 23,8%, né? Essas respostas, elas podiam ser... Ela não era uma única escolha, tá? Elas podiam ser escolhidas simultaneamente. Em relação às mudanças na casa ou na sua rotina, você diria que... Aí veio nessa ordem. Não me senti sobrecarregada porque consegui compartilhar tarefas e responsabilidades para 38% das mulheres. Vamos ver se isso se mantém no tempo. Não me senti um pouco sobrecarregada para 27,56%. Não me senti sobrecarregada porque estou acostumada a conseguir dar conta de tudo sem precisar compartilhar nada para 18,75%. Isso aqui é um perigo, hein? Mas a gente vai conversar sobre isso depois. Como está a situação em relação à sua atividade profissional? Estou fazendo 100% de home office, 36,3%. Estou trabalhando normalmente em meu local de trabalho para 14,49%. Sou profissional liberal e meu volume de trabalho diminuiu e cessou, 12,5%. Não trabalho fora, 11,08%. E aí tinham várias outras opções também. Nesse momento, você tem reserva financeira para conseguir manter suas contas em dia pelo próximo mês, caso não tenha receita, caso não entre dinheiro? Você tem dinheiro para pagar as contas do próximo mês? 53%, 53,4% disseram que sim, 46,5% disseram que não. Ou seja, quase metade da amostra não tem dinheiro para o próximo mês se não entrar algum salário. Alguma receita, né? Pode ser salário, aluguel, a gente descreveu algumas. Nesse momento, qual é a sua maior preocupação prática relacionada a essa situação do coronavírus? E aí tem um quadro, né, que vai organizando, assim, os níveis de preocupação, mas a primeira que veio muito forte foi dinheiro, né? Com a maior parte da amostra entre preocupada e muito preocupada. Então, quando a gente fala de dinheiro, a gente fala que 86%, 87% na verdade, 87,7% está preocupada ou muito preocupada com dinheiro. Isso, a gente consegue fazer um link sobre isso com a nossa pesquisa de dezembro, da relação das mulheres com o dinheiro, né? Isso é importante porque esse planejamento financeiro, ele também ajuda a dar um pouco mais de tranquilidade nesse momento, né? Se você tem aí 2, 3 meses para frente, ainda que seja um pouquinho, que você precise cortar alguma coisa, te dá um respiro para passar. 6 melhor ainda, 1 ano melhor ainda. Então, trabalhar nessa reserva de emergência, que é o que a gente está conversando no Círculo de Mulheres de Dinheiro, que começou lá pela pesquisa de dezembro, né? O que eu preciso para montar a minha reserva de emergência? Então, olhar um pouco para esse assunto também. Pensando nas consequências práticas ou comportamentais da quarentena imposta pela Covid-19, você considera que, aí nessa ordem, algumas consequências são negativas e outras positivas para 72,7% da amostra. Vamos ver como é que isso se mantém ao longo do tempo. As consequências para a minha vida são negativas para 13,6%. As consequências são mais positivas também para 13,6%. O que você vê de positivo em toda essa situação? Aí, a resposta que mais está pontuada foi um campo aberto que a gente deixou para conseguir capturar coisas que porventura a gente não colocasse nas múltiplas escolhas. Dentro das múltiplas escolhas, nessa ordem, me aproximar dos filhos para 25,1%, estudar para 16,2%, cuidar da casa para 15,8%, guardar dinheiro para 9,9%. Bom, esse era o resumo do que a gente queria trazer dessa primeira semana. Quando a gente olha esses resultados, parece que ainda a gente está numa situação de ter minimamente algo sob controle, do ponto de vista emocional, do ponto de vista prático, financeiro, de reorganização, divisão de tarefas em casa, enfim, essa nova modalidade de vida
a gente está acessando muitas histórias diferentes e muitos contextos diferentes e também preparando materiais para isso. Então, como é que a pessoa que mora sozinha está vivendo? Como é que a pessoa que é casada está vivendo? Como é que a pessoa que mora com os pais está vivendo e já é adulta, né? Então, como é que a pessoa que divide apartamento ou casa, né, com outras pessoas está vivendo? Como é que esses contextos estão se dando nas relações com ancestralidade, nas relações com os filhos, na relação com parceiras ou com parceiros, na relação com amigos, e quem namora e não está conseguindo se ver? E quem está junto já há um tempo e pode perder um pouco esse fogo de ficar conversando pelo telefone, namorado, né? Mas por outro lado, pode estar mais tranquilo, pode estar ali mais seguro naquela relação. E quem começou a namorar agora, que por um lado pode estar com essa paixão sendo alimentada, mas por outro também não está conseguindo se ver. Então a gente também está colecionando um pouco dessas histórias para trazer como suporte para os nossos resultados. Então eu termino deixando um convite para a segunda semana. Essas 352 mulheres, elas não vão se ver livres da gente, porque quando elas aceitaram responder o primeiro questionário, elas sabiam que iam ter a gente no pé delas por pelo menos 4 semanas. Se essas questões da quarentena continuarem, a gente vai precisar estender também. E outras pessoas podem começar a responder a partir da segunda semana, da terceira, não estarão junto do grupo de controle, mas podem compor um resultado geral daquele período especificamente. A gente começa a pesquisar os homens então agora, o link já está no ar, a gente vai mandar para todo mundo nessa quarta-feira. Convida quem você quiser, vamos fazer chegar no Nordeste, vamos fazer chegar em outros lugares do mundo, vamos fazer chegar em outras estratificações sociais, então a gente ainda tem essa barreira para transpor, então são muitas barreiras para chegar, né? A gente não pode achar que a vivência classe média em São Paulo, ela é a realidade, ou ela ela relata a realidade. Existe uma realidade muito mais múltipla de quem não pode estar numa quarentena com privilégio, numa quarentena que pode dispor de tempo, de espaço, de remuneração de alguma maneira. Então a gente precisa também olhar para isso. Eu agradeço. Nossa, quase meia hora de vídeo. Gostei muito de falar sobre isso. Isso tem mobilizado muito as nossas discussões. A gente tem olhado muitos cenários e conversado muito sobre o que está acontecendo com essa escuta um pouco mais ativa nesse lugar. A gente também está sendo objeto de estudo, como sempre no IPFEM. Então, tudo que mobiliza a gente, tudo que está em volta, tudo que acontece na nossa vida, como a gente traz isso para nossa vivência de verdade, né? Então, eu convido você, segunda semana, você vai começar a responder a partir agora, de quarta-feira até sexta, é um período curtinho mesmo para responder, para você não esquecer o que aconteceu na semana passada. Então, você vai considerar do dia 25 de março até dia 31, que é essa terça-feira, vai pensar nesse período e vai responder pra gente. E a gente vai acompanhar a evolução de todos esses temas. Qualquer dúvida, WhatsApp, DDD 11 955560065, pelo nosso Instagram, @ipfem, com M de Maria no final, e pelo e-mail, ipfem@gmail.com. Gostei muito de fazer essa gravação. Fiquem com Deus, vai dar tudo certo, a gente vai passar sobre isso, vai passar por isso, sobre isso, e vai sair do outro lado. Hoje eu recebo vários memes todo dia, e um deles dizia: quem chegar em dezembro ganha, né? E não precisa nem ser primeiro. Então, e não precisa nem ser dezembro. Vamos chegar em abril, vamos chegar em maio, vamos chegar em junho, e um mês de cada vez a gente vai sair do outro lado. Tudo bem? Um super beijo. Tchau, tchau.